Oi, sou Lígia Franklin de Oliveira, uma das coordenadoras da Terra de Judá. Então eu estou aqui para a gente conversar um pouco, porque ontem eu deveria ter feito a meditação de segunda-feira do Tornar-se Presente, que é um grupo da Terra de Judá de partilha de conhecimentos, e toda segunda-feira às 18 horas a gente faz uma meditação para compartilhar, vamos dizer assim, essa experiência geradora de energia, de centramento, e também como a gente faz a nossa meditação e faz um trabalho ao longo da semana sobre o céu astrológico, eu ia conversar sobre o significado desse céu. Então, só que eu moro, né, gente? Oi. Eu moro na subida da Serra de Petrópolis, num sítio, e ontem, na parte da tarde, caiu uma tempestade aqui muito forte e a gente ficou completamente incomunicável aqui em casa, sem luz, enfim, e tudo só voltou a funcionar de noite. Então eu consegui, com o no break, avisar a Rosa, e aqui do lado está a meditação que ela conduziu sozinha, então, de que eu estava aqui com esse problema, né? E hoje eu vou estar então conversando o que eu deveria ter conversado ontem, né, que era 31 de outubro, então, de 2022. Só estou botando a data porque se alguém ver depois, se localiza, né? Então, a primeira coisa que eu queria perguntar é como é que vocês estão no início dessa semana. Eu espero que todos e todas tenham vivido esse fim de semana último e as últimas semanas, na verdade, se trabalhando para manter o seu equilíbrio, né? Entre lidar com as coisas objetivas da vida e o trabalho interno bem consistente, né, gente? Porque, né, tem sido tempos intensos para o mundo e para nós brasileiros mais ainda, e brasileiras, né? E esse trabalho interno inclui a gente se cuidar, né, gente? Eu tenho falado muito nisso. Se cuidar, repor nossas energias, não é? Eu tenho ficado preocupada, porque vocês sabem que eu trabalho atendendo pessoas, tanto com astrologia, como psicoterapeuta, como com medicina chinesa, e as pessoas que têm falado comigo têm se queixado de muita ansiedade, de muito cansaço, dificuldade para dormir, tensão emocional, né? Em vez de tesão emocional, né? Então, faz parte do trabalho espiritual, sempre, não é só nesse momento, né, gente? O autocuidado e o não se exaurir, né? A gente saber estabelecer nossos limites e tomar muito cuidado. Nesse momento, olhando pela medicina chinesa, a gente cuidar do nosso sono e da alimentação é fundamental, porque eles são geradores da nossa energia yin, que é a energia que dá a base de segurança, de estabilidade emocional, espiritual e física, para que a gente possa agir de maneira equilibrada através da nossa energia yang. Sem a energia yin, vem, sabe, a falta de centro, que pode chegar até no surto. É esse o olhar da medicina chinesa. Então, alimentação de boa qualidade, regular, e o investimento, a higiene do sono, né? O investimento no sono, fazer uma meditação antes de dormir, tomar um banho, enfim, para dormir as horas necessárias, né? E aí a gente não se contaminar com a densidade externa, né? Bom, vamos lá. O dia de ontem, que eu deveria ter conversado com vocês, mas que eu vou conversar agora, porque de qualquer maneira ele reverbera ao longo da nossa semana, foi o Dia das Bruxas, né, gente? E aqui no Brasil, além do Dia das Bruxas, o Dia do Saci Pererê, né? E essas datas eu acho que são uma oportunidade bem grande, bem forte, de nos reconectarmos com a magia da nossa existência, principalmente nesse momento que tudo parece tão árido, né? Então, para nós, eu acho que a data de ontem serve para a gente relembrar que todos temos um Merlin, um Taliesin dentro de nós, e também uma Senhora do Lago, uma Morgana dentro também, além do próprio Saci.
essas forças representadas por esses personagens, né, estão à disposição de cada um de nós para que a gente possa reorientar o curso da nossa vida em relação ao Dharma, né, para que a gente faça que a nossa vida ressoe com o nosso Dharma a todo momento, né? Claro que para fazer isso a gente tem que estar numa conexão forte com o ser essencial que a gente é e com a fonte primordial, né, que é o centro de tudo. Então, dizendo em outras palavras, né, quando a gente empunha a espada do discernimento, né, que é a visão clara sobre as coisas, essa visão clara decorre de quando a gente consegue juntar o nosso pensamento descontaminado das nossas emocionalidades, né? Fica aquela coisa límpida, né? Mas também envolvida pela emoção límpida também, não é só pensamento, não é só emoção, né? Então a gente consegue reorientar a nossa vida, né? Quando a gente empunha essa espada do discernimento com uma mão, né? E a gente empunha e segura o cálice, né, da receptividade com a outra. Aí nós temos o Merlin e a Morgana, né, a Senhora do Lago, Taliesin, enfim, masculino e feminino, né, agindo dentro de nós, né? Além da gente usar a inteligência e a alegria brincante do Saci que nos habita, digamos assim, né? Esse personagem que é tão diferente, né, de tudo e que ontem também era homenageado. E claro, todos esses personagens celtas, essas forças dentro de nós, estando em conexão com a natureza, porque eles representam isso, uma conexão muito forte, né? Tanto os personagens celtas quanto o Saci, né, essa fluida extensão, né, nossa com a natureza, porque nós somos natureza de verdade, né? A nossa essência verdadeira é a natureza. E a gente tem que estar sempre se relembrando disso. Então, minha gente, eu estou trazendo essa memória arquetípica desse dia de ontem, né? Com um grande desejo que a gente possa alimentar a nossa criança, a nossa poesia e o nosso imaginário nesse momento, porque existe um déficit, né, dessas experiências e que a gente possa nutrir isso mais do que nunca. Porque mais do que nunca esses aspectos se fazem necessários para inspirar as nossas respostas objetivas na relação com a nossa vida pessoal, na relação com o coletivo, tendo em vista essa densidade, né, que a gente está sentindo e que existe, que é real mesmo, né? Então, era muito essa vontade de conversar isso com vocês ontem e eu estou fazendo isso agora. O Dia das Bruxas e dos Bruxos e do Saci, eu acho que também tem como função fazer a gente entrar em contato com o invisível luminoso, sabe? Com o sobrenatural, que costuma, acredito, não por nós, não por vocês que estão conversando comigo aqui, os outros que vão se interessar em ouvir esse vídeo, mas no mundo a gente sabe o quanto esse invisível luminoso, esse sobrenatural é negado. E não participa das ações das pessoas no mundo, assim, na hora de agir. Até pessoas que se dizem muitas vezes com uma conexão espiritual. Na hora mesmo de viver as suas coisas, vem toda uma visão objetiva, ali, racional, completamente afastada e desconectada desse mundo invisível, né? E no mundo ainda tem uma parte que associa tudo isso ao demoníaco, né? A gente bem sabe disso ao longo dos séculos, né? Muitas fogueiras existiram e hoje não tem fogueira concreta, mas tem outras, né? Que as pessoas são queimadas, entre aspas. Então, além de tudo, eu acho que esse dia de ontem, então, nos convida a fazer contato, assim, um contato sem medo, né, com os fantasmas e com os bruxos e bruxas do mal, digamos assim, presentes dentro da gente e do lado de fora. Porque se a gente não fizer contato com isso, eu acho que todas as sombras que têm emergido no mundo e no Brasil são exatamente esse processo, né? Mas se a gente não fizer, como é que a gente desmancha o feitiço destrutivo,
né? A gente não vai estar enxergando as coisas. Os fantasmas, né, pessoal, eu acho que são símbolos daqueles padrões que não geram vida ou realização em nós, mas que nos assombram e dominam os nossos gestos. Na verdade, eles são as nossas partes mortas, literalmente mortas, né? É quando a gente está numa relação, a outra pessoa te provoca, né? E a gente sente que, né, ou me provoca, ou nos provoca, e a gente sente que a gente é tomado, né, por uma coisa que passa a assumir o controle do que a gente faz, né, a partir daquela experiência. E a gente faz coisas daí, tomados por esses fantasmas, contra a gente mesmo e contra as outras pessoas, né? Às vezes se trata até de uma pessoa que a gente ama, né? Aquela situação de que a gente ama uma pessoa nos ama, e em nome do amor sabe o que a gente deve pensar, sabe o que a gente deve fazer, né? Com a melhor das intenções, porque a gente ama, ou porque nos ama, né? Ou porque a pessoa acredita que está defendendo o que é certo e aí não tem limite para isso, né? Acha que sabe o que é bom para outra pessoa e para o mundo, né? É a função desse mecanismo aí dos fantasmas, como eu estou usando essa alegoria, a gente sabe disso. Quando acontece isso nas relações familiares é uma complicação e é super comum, e na vida coletiva agora a gente está vendo isso emergir de uma forma surpreendente às vezes. É a fantasmagoria, né, se manifestando. Então, a gente acaba ficando preso no alçapão dos fantasmas, né? E aí eu queria só lembrar, em termos dessa linguagem metafórica que a gente está usando hoje, que os bruxos e as bruxas do mal se manifestam quando alguém usa o poder, o seu poder, qualquer poder, indevidamente, em benefício próprio, sabe, exclusivo, no desejo de dominar e de explorar. Isso que são as bruxas e bruxos do mal. Fazendo isso, seja de uma forma escancarada, seja de uma forma dissimulada, seja através da mentira, né? Por isso mesmo, essa dissimulação, ela é representada também simbolicamente nas histórias, nos contos de fadas, quando a bruxa terrível, o bruxo terrível aparece, se mostra como uma mulher, um homem lindos, aparentemente bondosos, mas na verdade, né, representam um bruxo ou uma bruxa que vai fazer algum mal, que vai fazer alguma trapaça, alguma coisa em função do desejo de poder mesmo, né? Aproveitando todo esse tema que é tão rico e que eu queria trabalhar, né, que a gente fica inspirado ao longo dessa semana, é lembrar que um dos instrumentos mais fortes da magia é a palavra, né? Sempre os magos têm os encantamentos, as palavras mágicas, né, que vão gerar muitas vezes a abundância da vida, né? As conquistas, as celebrações, né? Que nós precisamos nos apropriar para a gente viver, né? De uma maneira que a gente tem direito, né? Através das conquistas e das celebrações. Eu queria inclusive lembrar que aqui no Brasil nós temos o ascendente Peixes no mapa do Brasil, que é baseado no dia 7 de setembro, o dia da independência. Nós temos ascendente Peixes e a Vênus em Leão, sabe? Essas duas características astrológicas podem falar de dois polos aqui no Brasil que costumam aparecer com muita frequência, inclusive, né? E que quem vive aqui, quem nasce aqui, né? Quem vive também, que não nasceu, mas que vive aqui no Brasil, não é à toa. Então, tudo que representa o Brasil é porque a gente precisa trabalhar. Nesse momento é importantíssimo a gente se dar conta disso, né? Então, esse ascendente Peixes, essa Vênus em Leão, elas podem ser a mentira, né? O escapismo e uma vaidade extremada, de se achar, como volta e meia eu falo, né? Mais protegido por Deus do que outros povos ou outras pessoas. Então,
Só para a gente lembrar que a palavra mentirosa, distorcida, usada para manipular, para amedrontar, seja na nossa vida pessoal, seja na vida coletiva, seja alguém fazendo isso conosco, gera destruição do sagrado no humano. Destruição do sagrado no humano, né? Essa possibilidade, gente, dessa magia sombria das palavras, continua forte nesse momento, viu? E a gente precisa saber disso e a gente está vendo também no entorno. E assim, não é só aqui no Brasil não, é no mundo todo. Mas continua muito forte em função dos aspectos que existem no céu astrológico. Então, para a gente não ter ingenuidade, né? E aí, essas palavras têm a capacidade de ferir intempestivamente e de destruir e criar pseudo-realidades manipulatórias. Então, a gente tem que estar numa conexão forte, né, com aquilo que é real, com R maiúsculo, que são os grandes valores que nos inspiram a vida, sabe? Né? E esse tema aí do uso indevido da palavra, fake news e outras coisas, já está a tempo e vai continuar. Então a gente precisa saber disso. Bom, o tema do trabalho pessoal e coletivo, do tornar-se presente, né, baseado no céu astrológico de ontem, 31/10 às 18 horas, ele vai ser extensivo até o próximo domingo. Então, por isso que eu vou estar me baseando no céu de ontem, porque a gente trabalha dessa forma na Terra de Rudá, né? Esse trabalho, então, é feito de uma forma que a gente, toda semana, né, estuda as indicações desse céu. Lembrar também, dentro de todo esse universo, né, que eu estava trazendo aqui, de certa forma, da magia da vida, né, que a astrologia sempre foi um conhecimento de magos e magas no mundo, que eram aquelas pessoas que, na verdade, simplesmente percebiam como é que as forças da vida operam, que somos todos nós, na verdade, né? E a gente vai ver que os magos aparecem até no nascimento de Jesus, né, gente? Porque os 3 reis magos eram astrólogos que viram no céu uma sinalização de que uma criança muito especial nasceria, né? Então, naquele momento, né, ontem, às 18 horas, eu vou ler aqui para vocês como é que se encontrava o céu, tá? Vou ler, deixa eu dar uma lida aqui, porque para falar direitinho, para não falar atrapalhar. O Sol, a Vênus, Mercúrio e o Nó do Sul estavam em Escorpião, em quadratura com a Lua em Aquário, né? E essa Lua estava em conjunção com Plutão em Capricórnio. Júpiter se encontrava em conjunção com Netuno em Peixes, né? Em quadratura com Marte em Gêmeos. O ascendente naquele momento era Touro e o nó do norte estava em conjunção com Urano em Touro, que estava mais ou menos perto do ascendente também, Urano, né? Então, a gente sempre fala isso tudo, ninguém é obrigado a saber, é só para vocês perceberem que a gente tem uma... Isso é coisa de astrólogo, né? Quem é astrólogo é quem entende, mas assim, nem tem necessidade nenhuma de entender esse astrologuês, é só para a gente ter uma base, né, de saber que por que a gente está falando as coisas que a gente fala, né, no tema, né? Então, o tema dessa semana, né, a partir desse céu astrológico, diz assim, olha, toda cura passa por uma purgação que restabeleça o fluxo natural. Toda cura passa por uma purgação que restabeleça o fluxo natural da vida, né, gente? Que seria, sabe, a gente ir avançando no processo de se conectar com a fonte em nós, com a fonte primordial, com o centro da Terra, com Gaia, e a gente construir nossa vida a partir do centro, né? Esse que é o fluxo natural, a partir do Dharma, do propósito de cada um de nós poder se tornar cada vez mais realizado externamente e internamente. Então, toda cura passa por uma purgação. O comentário sobre esse texto diz assim, ser verdadeiro consigo, clareza dos problemas, que é a tal da espada, né? Encontrar uma terapêutica
que religue, terapêutico eu acho que é o cálice, que recebe, né, e que cuida, né, que religue céu-terra. Religue céu-terra. Eis o processo de provocar emergência de novas energias, quer dizer, a manifestação de novas energias, a um organismo estagnado, obstruído, depauperado. Então, faz um retrato de como há uma tendência geral, né, de estarmos cansados, depauperados, estagnados no mundo pessoal, como sempre, no coletivo, e da necessidade da gente estabelecer esse olhar que esse texto fala. Do nosso ponto de vista, minha gente, nós continuamos o processo de purgar ou drenar o pus retido das nossas feridas psicoespirituais mais profundas. Eu venho, na semana passada eu já tinha usado bem esse termo, né? Purgação das feridas psicoespirituais como um abscesso, que o pus precisa sair para a cura acontecer. Que é uma experiência completamente do escorpião, do mês que a gente está vivendo agora, né? E ela vai continuar sendo provocada energeticamente na nossa vida, acontecendo coisas que provocam essa purgação, o que significa que a gente vai estar vivendo situações desafiadoras, né? Logo, nós precisamos continuar investindo na nossa cura. É isso que a gente quer falar. É isso mesmo. Se o assunto não muda, né? Porque a gente vai, não aguento mais ouvir isso, Lígia, vocês só falam disso. Pois é. Se o assunto não muda, é porque o assunto é muito importante. É muito importante, gente. E aí, a melhor coisa que a gente faz é a gente dizer, tá bom, e se entregar ao processo, em vez de ficar lutando contra ele. E assim, a terapêutica mais eficaz é aquela que nos transforma a cada um de nós nesses agentes de ligação entre o céu e a terra. O céu, logo, é a ligação com os mandatos do céu, né, que nos orientam, né, que eu acho que o tema dos mandatos do céu é assim, ó, urge aumentar o continente de seres humanos mais conscientes no planeta. Eu acho que o mandato do céu fala isso assim, né? E a ligação com a Terra é exatamente a manifestação objetiva, né? Os atos, os gestos objetivos se manifestando a partir dessa consciência, por cada um de nós aqui no planetinha, né? O céu astrológico, portanto, se mantém muito desafiador nesse sentido. Mas eu quero dizer com vocês ainda uma coisa que não está escrito no tema, e eu queria muito trazer aqui, né? É que eu também leio nesse céu, ao valorizar o aspecto do Sol, que estava ontem em conjunção com a Vênus, os dois em Escorpião, sabe? Né? A gente tem esse aspecto lá, né? Porque eu acho que esse aspecto também constela dentro de nós uma situação muito especial possível de ser vivida, sem romantismos imaturos. Essa conjunção em Escorpião, para mim, é a expressão astrológica de algo que uma brasileira, uma mulher brasileira incrível, maravilhosa, que eu já falei para vocês antes, que eu tive o privilégio de trabalhar com essa mulher, né, de conhecer pessoalmente, ela percebeu, né, e defendeu com contundência uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Então, essa conjunção em Escorpião junto com a Lua, né, de ontem, eu acho que fala para mim, falou muito. Eu me lembrei, quando eu bati com o olho nesse mapa de ontem, dessa mulher que é a Anísia da Silveira, sabe? Uma aquariana que ela era, igualzinha essa Lua em Aquário, né, de ontem. Aí eu quero lembrar que o Sol, né, na astrologia, é símbolo da luz da consciência também, né? Simboliza várias coisas, mas simboliza, né, a luz da nossa consciência, que estava em conjunção com a Vênus, que é a energia do amor, do afeto, profundos, ambos em Escorpião, sabe, muito profundos. Essa conjunção
ambos, então, acabam possuindo uma potência curadora, né? Que é exaltada pelo fato de estarem em Escorpião. A Nise criou um sistema, vocês sabem, de tratamento totalmente inovador no Brasil e no mundo dentro da psiquiatria. No momento que a psiquiatria era uma coisa que, na verdade, enquanto método de tratamento, não existia, era uma barbaridade, era uma coisa horrível. Né? Se resumia em dar eletrochoque e em confinar as pessoas consideradas doentes. Isso nunca foi tratamento, né? E ela teve uma luz, né, dentro dela. Aliás, a vida dela foi marcada por isso, né? Essa mulher, ela tinha convicção mesmo que a cura psíquica só é possível na presença do afeto. Na presença do afeto. Como o nosso céu, né? Da Vênus com Sol, falava, né? E estimulando isso também, né? Era tão importante, essa convicção era tão forte para a Nise, que ela batizou esse sistema inovador de tratamento que ela criou de afeto catalisador. Né? Afeto catalisador, isso é, catalisador da cura da dor psíquica, da dor da alma das pessoas. Era isso que o afeto catalisa, que ela queria dizer. Aí, gente, assim, eu fiquei muito tocada ontem, porque para mim, a lua em aquário de ontem, junto com o Sol e a Vênus conjuntos em Escorpião, como eu disse, é a manifestação da força dessa mulher mãe libertária de todos que a Nise foi, né? De todos que sofrem de feridas da alma e que sofrem por algum motivo, porque ela pensava em todos que de alguma forma estavam sofridos, uma generosidade incrível, sabe? Então, todos estamos incluídos nessa, na verdade, não são só aqueles que são rotulados como loucos, né? Um dia eu vou falar um pouquinho mais disso, né? E aí a Nise deixou para nós, brasileiros, esse tesouro desse legado de como cuidar, o que é importante, o que é necessário para cuidar para a cura. Tanto no nível pessoal da nossa vida, mesmo a gente não sendo diagnosticado um louco, né? Mas portadores de feridas que todos somos, assim como na vida coletiva, porque o coletivo é um ser, é um organismo, né? Então, de maneira muito sucinta aqui hoje, o que é necessário para a Nise, né? Para que a cura acontecesse? Vou falar de forma muito sintética. A primeira era a expressão criativa daquilo que se sente, né? Daquilo que nós sentimos. Precisa ser expresso. E para ela expressar criativamente, através do desenho, da poesia, da pintura, da modelagem, era a forma mais direta, né, de as coisas serem expressas com verdade. Bom, então, além da expressão criativa, a presença do afeto catalisador de quem estava em volta. Então, eu queria relembrar isso para que possamos ser agentes da união céu-terra, não só essa semana, mas na nossa vida o tempo todo. Mas para que isso se torne possível, né, é preciso que em nós haja o desenvolvimento consciente do nosso afeto catalisador. Né? E não é dos outros, é o nosso afeto catalisador, sendo colocado na presença, né, de tudo que a gente faz. Né? E que inclui, acho também, né, sem querer ser utópica, né, mas com uma verdade muito profunda, a nossa capacidade de pedir perdão, né, e de oferecer o perdão para os outros, de verdade. Perdão porque a gente se trabalhou, porque a gente compreendeu a necessidade do que a gente viveu para poder curar e transformar coisas importantíssimas, né, sob o prisma mais elevado. A gente teve essa compreensão por causa do olhar mais elevado, né? E que os outros que nos machucaram são seres feridos também, profundamente feridos, que têm que ser cuidados, porque né, quando a gente está envolvido pelos fantasmas, ou pelos bruxos, né, e bruxas do mal, se pode gerar mal mesmo, né, prejuízo das outras pessoas, mas a gente tem que ter um olhar
que inclua, né, essa questão toda que a gente está falando aqui. Senão a gente não sai do lugar, a gente fica numa roda sansârica, sabe? De estar numa eterna repetição de padrões. Então, agora, claro que eu estou falando da gente poder oferecer o nosso perdão sincero, quando ele acontece de verdade dentro da gente, no nosso tempo possível. Não é apagar as coisas que aconteceram jamais, porque elas não são apagadas, né? Nem é se impor, porque moralmente eu tenho que ser uma pessoa boa, que eu estou perdoando. Não, não. É se trabalhar por dentro para que quando o perdão possa vir, venha de verdade. Mas a gente estar ligado nisso, nesse momento, mais do que nunca, né? Outra manifestação do afeto catalisador é o gesto de cooperar, né? Cooperar com o outro, com a outra, com os outros, né? Na consciência do pertencimento, né? Daquilo que a gente sempre fala tanto na Terra de Judá também. Consciência do pertencimento que cada um de nós tem, porque todos nós somos fractais da fonte primordial. Tudo, do musguinho ali junto da pedrinha pequenininho a cada um de nós, né? Então, pessoal, sobre as bênçãos da Nise, que enfrentou corajosamente o poder dominador e o autoritarismo ao longo de toda a vida dela, em várias instâncias, política, dentro da própria medicina, dentro da sociedade, sabe? Em nome do amor, façamos a nossa parte no nosso dia a dia, né? Nesse momento brasileiro tão importante, que nós temos o privilégio de estarmos participando da escritura dessa história, sabe? Bom, o que eu quero dizer ainda é que a luz do dia no hemisfério sul é decifrada para nós através do calendário da luz da Terra de Judá, que é esse calendário que a gente criou. Se tiver alguém novo ouvindo isso aqui depois, esse calendário é baseado no I Ching e é definido para essa semana pelo hexagrama Lago sobre Lago. O texto desse hexagrama diz assim: enquanto não decidiu qual escolherá, se o mais elevado ou o mais vil, não terá paz no seu interior. Uma vez consolidada a decisão pelo mais elevado, o conflito interno é então superado. Bom, eu acho, né, gente, que esse texto é muito explícito, né? Eu só queria lembrar que o mais elevado, né, para o chinês, de uma forma xingiana, né, digamos assim, é o jeito de se referir àquilo que é mais consciente dentro de cada um de nós. Aquilo que é mais elevado é o que tem mais conexão com o Dharma, com o propósito. Então, façamos a nossa bruxaria, colocando o afeto catalisador inteligente emocionalmente no nosso caldeirão de cada dia. Mexendo com paciência, né, gente? Com o fogo brando, porque tudo tem que caminhar devagar agora, né? Mas brincando como saci, né? Que nessa semana a gente saiba que quanto mais contato com a natureza é melhor, né? A atmosfera psíquica realmente está muito densa, né? Está muito forte. Então a gente precisa desse contato sempre que possível, né? E cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso sono, como eu falei antes. Vamos em frente, né? Com o bem-estar que se sente quando a gente faz a nossa parte, né? Ao longo do caminho. Fazendo a nossa parte, isso gera serenidade, força, potência e bem-estar, né? Porque a gente está pacificado. Aí a gente vai sendo a paz que a gente quer ver no mundo, como disse o Gandhi, eu já disse isso outro dia também. Obrigada aqui pela companhia. Um beijo grande para cada um de vocês, um abraço, continuamos juntos. Perdão pela ausência de ontem. E é isso, tá bom? Vou ter que desligar aqui, eu tenho que atender, eu já estou atrasada. Beijo, beijo.